Boa noite, graça e paz, príncipes e princesas do Senhor. Uma noite de poder, uma noite de bênçãos. Eu desejo uma noite de bênçãos sobre a sua vida. E graças a Deus, nós estamos aqui, em nome de Jesus, fazendo mais esse vídeo, fortalecendo o teu coração através da mensagem de Cristo. A única palavra que tem o poder de transformar a sua vida ou a vida do ser humano é a palavra de Deus. A palavra do homem, ela passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Porque está escrito que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E a Bíblia diz também que todas as boas palavras que o Senhor falou, elas se cumpriram. E se ainda não se cumpriram na sua vida, creia que há de se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que não venha cumprir com aquilo que ele nos prometeu. Agora, entenda uma coisa, nós estamos falando de promessas vinda através da palavra de Deus e não de profecias, revelações que às vezes a gente recebe, e na maioria das vezes a gente vê que essas coisas elas acabam por não se cumprir na nossa vida. Tantas profecias, tantas revelações, é claro que eu creio em profecia, é claro que eu creio em revelação, mas a verdadeira profecia, a verdadeira revelação, ela vem através da palavra do nosso Deus. Amém? Se nós formos guiados pela palavra de Deus, nosso manual de vida, com certeza a gente não vai tropeçar, a gente não vai cair, a gente não vai se perder como muitos aí estão se perdendo, porque fica em busca de revelação, fica em busca de profecia, fica em busca de tantas coisas que a gente vê que no final não se cumpre. Então é bom a gente tomar cuidado. Ah, você não crê em profecia? Creio, porque a Bíblia nos fala que se não houver profecia, o povo se corrompe. A profecia é uma direção de Deus. A igreja ela precisa de uma direção de Deus. Mas nós não temos que ficar em busca de profecias, de revelação. Porque Deus ele se revela a nós através da palavra, através de seus santos. Eu estou falando de revelações que Deus vai te dar um carro. Isso às vezes não acontece, enfim. Deus vai te levar para tantos lugares, eu vi um passaporte nas tuas mãos. Quantas coisas eu já ouvi, né, falar dessas coisas, né, que Deus vai te dar uma bolsa para você estudar, enfim, de carro, bolsa, viagens, passaporte. Isso já se fez mais de 20 anos e ainda não se concretizou na minha vida. E certamente não há de se concretizar. Por quê? Porque se não vem de Deus, não haverá cumprimento. Às vezes o homem fala coisas do coração dele, da vontade dele, mas ele não fala na direção do Espírito Santo. E quando é de Deus, certamente aquilo que Deus fala se cumpre nas nossas vidas. Eu já recebi, estávamos no monte orando com um pastor e ele falou, eu vejo um carro, um preto, Celta preto, alguém está pedindo a Deus um carro tal, e era eu que estava pedindo ao Senhor aquele carro, e aquilo realmente veio se cumprir na minha vida, tá? Então assim, não há da gente ficar preocupado, ligado a essas coisas. Por quê? Porque eu estou falando que tem pessoas que elas só vão em cultos aonde há revelação e aonde há profecia. Porque se não houver revelação, para elas o Espírito Santo não se fez presente. Se não houver revelação, se não houver profecia, se as pessoas não sapatear, não rodar no poder, para elas o Espírito Santo não se fez presente. E na realidade, Deus ele se faz presente, porque a Bíblia nos fala que aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas, eu estou ali. Então Deus ele se faz presente. Quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, ele se faz presente em nosso meio. Não é a revelação, não é a profecia, não é o rodapear, não é essas coisas, sapatear, que vai dizer se o Espírito Santo esteve presente ou não. Porque muitas vezes é da carne.
Muitas vezes as pessoas estão rodando ali, é na carne, gente. Não é nada no espírito. É a mesma coisa que você colocar A música, ela tem o poder de sedução. Se você colocar um samba, principalmente samba, um pagode, a sua carne, se você não vigiar, ela daqui a pouco tá batendo o pezinho, daqui a pouco tá ali sambando, daqui a pouco você tá se envolvendo. E é a mesma coisa, é por causa da música. Muitas vezes as pessoas estão ali, mas elas não estão embaladas, envolvidas pelo Espírito. É a sua carne. É o desejo da sua carne que está sendo embalado, envolvido pela música, pelo som da música. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu estou falando de algo que eu sei. E algo que eu vigio, que eu falo, Senhor, às vezes a gente está num ambiente, como é que eu posso dizer, de movimento. Eu não sou de igreja de movimento, não tenho nada contra as igrejas que têm esse movimento. Porém, contudo, eu tenho os meus cuidados, eu tenho as minhas reservas em relação a isso. Porque eu não quero algo que seja da minha carnalidade. Eu quero realmente que seja algo que seja um envolvimento com o Espírito. E outro dia eu estava orando ao Senhor, eu falei, Deus, eu gosto mais das coisas serenas, porque o Espírito Santo ele me usa de uma forma serena, branda. É uma coisa gostosa, suave, tão maravilhosa de sentir. É uma unção assim tão suave, uma coisa tão serena, tão gostosa, que é maravilhoso. Você sente aquilo como uma presença real de Deus. Enquanto, na realidade, quando eu, Adriana, estou falando de mim, estou nesses movimentos, eu vejo as pessoas rodando, pulando, se envolvendo, e eu não consigo. Mas eu estou ali na minha oração, estou ali na minha ligação, na minha conexão com Deus, e deixo as coisas que estão acontecendo ao meu lado para lá. Cada um com seu cada um. Cada um fez a sua entrega a Deus. Talvez aquele movimento não é a chamada que Deus tem com a minha vida. Talvez para outras pessoas há uma necessidade, de acordo com a chamada que Deus deu a elas, de rodar, de pular, de sapatear. Eu não entendo muito bem esses mistérios, mas eu vejo as pessoas ali sendo apagadas no espírito, eu vejo as pessoas ali dançando, não sei se é no espírito, se é na carne, não sei, porque não tem como eu fazer uma medição ou fazer um julgamento em relação a isso. Eu apenas oro a Deus, porque eu falo, Senhor, eu quero continuar sendo usada do Senhor dessa forma, com serenidade, com suavidade. Até isso já foi confirmado no dia que eu fui no monte. O irmão falou, Deus te usa com serenidade. Há uma suavidade, uma coisa leveza, que Deus usa você assim, dessa forma. Se tem alguém que grita, que berra, amém. É o ministério, a entrega, é a chamada de cada pessoa. E a gente não deve julgar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não entende. Certamente não devemos tecer nenhum tipo de julgamento sobre o ministério, sobre a chamada, sobre movimentos pentecostais. Eu não quero saber de nada. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é com aquilo que nós estamos buscando. Quando você vai no culto, o que você vai buscar? Porque eu digo que tem pessoas que é assim. Se não houver revelação, não teve culto. As pessoas estão em busca disso. Elas querem que alguém revele para elas o futuro, o que vai acontecer no futuro delas. Só que isso só Deus é que pode fazer. E a gente precisa tomar cuidado para não entristecer o coração de Deus com essas atitudes nossas. Vai buscar o Senhor porque você ama. Não vá com o intuito de receber alguma profecia, alguma revelação, não. Eu sei que tem horas que a gente tem uma necessidade de ter uma resposta, porque às vezes está tudo tão em silêncio, tudo tão calado, e que a gente fica, Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso
de uma orientação de Deus. Eu digo para você, dificilmente Deus usa alguém para falar comigo, porque o Senhor já disse que fala comigo através da palavra dele. Eu tenho que prestar atenção na palavra dele, porque ele já falou que comigo ele fala através da palavra dele. E eu vou dizer uma coisa que é o meio mais seguro, é saber que Deus fala conosco através da palavra dele. E é claro que se a gente não prestar atenção naquilo que Deus está falando, a gente perde. E aí a gente pensa assim que Deus não falou, que Deus não me respondeu a minha oração, mas Deus falou. É porque a gente não presta atenção nas palavras que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. A Bíblia nos diz que nós temos que atentar prudentemente para as coisas que nós estamos ouvindo. Atentai prudentemente para as coisas que nós temos ouvido. Sermos mais atenciosos, darmos mais atenção à palavra de Deus. Não, mas aí quando o homem de Deus começa a revelar, aí pronto, todo mundo fica ligadinho. Começou a profecia, começou. Aí as pessoas começam a ficar mais ligadas. Mas liga-se naquilo que vem pelo Espírito, que vem pela palavra. Porque Deus fala conosco através da sua palavra. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 1, que antigamente Deus falou através dos profetas, mas que agora o Senhor está falando através das suas palavras. Deus fala conosco através da sua palavra. E a gente não pode trocar isso. A gente não pode inverter isso. E no culto somente que tem revelação. Não. Ouça a palavra e guarda a palavra de Deus, porque essa palavra é infalível. E certamente que essa palavra não te deixará errar em nenhum momento da sua vida. Creio, profecia? Creio, claro. Gosto quando Deus usa alguém para falar comigo, mas Deus não tem muito esse hábito de falar comigo através de pessoas, não. É muito raro. Amém? Mas cada um, Deus trabalha de uma forma. Tem uma amiga minha que Deus falou que fala com ela através de sonhos. Deus se revela a ela através de sonhos. Talvez seja um meio que seja para ela mais fácil dela compreender o que Deus quer falar com ela. Eu não sei quais são os mistérios de Deus. Eu só sei que nós precisamos ter a palavra de Deus como direção das nossas vidas. Essa coisa de que, eu vou te dar um carro, eu vejo uma pasta, eu vejo envelope, o Senhor está te entregando uma chave. Olha, que o Senhor me perdoe, porque eu não sou contra essas coisas. Mas há anos que a gente vê essas coisas, eu vejo envelope na tua mão, eu vejo você assinando um monte de papel, um monte de coisa. E aí a gente vê que, gente, não acontece nada. Sabe? Se pelo menos acontecesse, mas não acontece nada. Eu não vejo as pessoas retornando e falar, pastor, lembra aquela profecia que o Senhor me deu? Tá aqui, ó. Aquele carro, aquela chave que o Senhor me deu, era a chave do meu carro, era a chave da minha casa, era a chave da minha empresa. Não, eu não vejo isso. Eu não vejo. Aquele envelope, aqueles documentos, pastor, realmente, ó, eu assinei. Irmã, tem um tempo para se cumprir. Gente, passa anos e anos e anos e anos e anos. Gente, eu já ouço essas coisas há muitos anos. Há muitos anos que eu ouço essas coisas. E às vezes, eu vou te falar uma coisa que, às vezes, eu não posso julgar todos. Não posso julgar todos os homens de Deus. Mas às vezes, eles já usam isso para prender o povo. É isso que o povo gosta, então vou dar isso para o povo. É por isso que essas igrejas que têm revelação, têm essas profecias, têm essas coisas, elas estão abarrotadas. E muitas das vezes você está sendo enganado por falsos profetas, homens que estão manipulando a sua fé, porque você está em busca disso. E eles já usam isso como uma estratégia para ter as igrejas cheias
e para eles lucrarem através disso. Meu irmão, eu creio em tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas se você crê em tudo que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia também nos fala que nós temos que cuidar, acautelar dos falsos profetas, enganadores que vêm no meu nome. Então, se você crê na Bíblia, então você também tem que crer nessa palavra, de termos cuidado com aqueles que vêm no nome do Senhor, mas que na realidade são falsos profetas enganadores. Creia somente na palavra de Deus. É essa palavra que você tem que crer, é na palavra de Deus. Senhor, fala comigo, se revela a mim. E Ele fala através da palavra dele. Voltando a dizer, acredito em tudo que está na Bíblia, até em profecias. Mas nós não precisamos ficar andando atrás dessas coisas. Não ande atrás do profeta, porque quando Deus quiser falar com você através de alguém, Ele vai falar em qualquer lugar, quer seja dentro da igreja, fora da igreja, no ônibus, no trem, na condução. Deus, Ele usa quem Ele quer. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus já falou comigo através de música. Música. Ninguém sabia o que eu estava passando, mas quando aquela canção começou a falar, era aquilo que eu estava falando. E Deus falando que Ele ia me dar vitória. Ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Foi a resposta que o Senhor me deu. E eu recebi aquela palavra, criei, e eu fui vitoriosa na peleja, na luta que nós estávamos travando. Então, querido, creia em Deus e na palavra dele. Amém? Um beijo no teu coração, em graça e paz. Fiquem com Deus.